Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça cada dia mais a sua fé. Nossa meditação hoje se encontra em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Diz o apóstolo Paulo: Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto é paradoxal. Ele coloca duas coisas contrapostas. Uma é aquela coisa que você precisa colocar longe de você, e a outra é aquilo que você precisa trazer para dentro de você. O texto está falando sobre as questões relacionais e fala de maneira especial sobre a nossa relação com o outro. Já parou para pensar que o grande problema que nós temos na família, na igreja, no trabalho, no dia a dia, o maior problema é relacional? Nem sempre nós somos capazes de nos conter, de nos dominar. E aí, muitas vezes, o relacionamento é quebrado por conta da nossa falta de equilíbrio. Pois bem, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção sobre isso. Precisamos ser benignos, precisamos tratar melhor uns aos outros, mas nem sempre é fácil. Li a história de um moço que tinha muita dificuldade na sua vida relacional. Sempre que ia relacionar com as pessoas e era contraditado, ele então explodia em ira, feria as pessoas com as suas palavras e atitudes, e não conseguia estabelecer vínculo de amizade com elas. Isso foi trazendo uma grande amargura sobre a vida dele, piorando seu estado. Até que um dia decide conversar com seu pai. E o pai disse para ele: Eu vou te ajudar. Vai demorar um tempo, mas eu creio que você vai aprender a lição. E levando aquele moço até o quintal, mostrou uma cerca de madeira grande. E ele disse: Cada tábua dessa cerca é um dia. E você vai pregar um prego na tábua sempre que você ofender, magoar ou ferir as pessoas. Sempre que você quebrar o relacionamento com alguém, você vai chegar aqui e vai bater um prego. E enquanto você bate o prego, é o momento do seu extravasamento, mas é um momento também de reflexão. Quero que você procure se acalmar e quero que você pense o que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito para evitar que aquele problema relacional acontecesse. E assim aconteceu. Nos primeiros dias, as tábuas estavam cheias de pregos. E o moço ia sempre lá ao final do dia, lembrando-se das pessoas a quem feriu, magoou, com quem explodiu, e ele ia batendo os pregos e ia refletindo e pensando como poderia ter sido melhor se ele agisse de outra maneira. À medida que o tempo ia passando, ele foi percebendo que menos pregos eram pregados naquela cerca. As coisas estavam melhorando. Ele estava conseguindo ter mais controle. E à medida que o tempo ia passando, ia diminuindo a quantidade de pregos, até que chegou o dia em que uma das tábuas da cerca ficou completamente vazia. Ele havia conseguido se controlar e não tinha ferido ou magoado ninguém. E aí vai contente conversar com seu pai e ele disse: Que bom, então está na hora de você aprender agora a última lição. Você vai voltar lá na primeira tábua, onde você tem o maior número de pregos, e você vai começar a retirar todos os pregos. Trabalho difícil, mas ele assim fez. E quando ele terminou de retirar todos os pregos, o pai mostrou a cerca para ele e disse: Vê quantos buracos ficaram? Os pregos já não existem mais, mas as marcas estão lá. E a lição que ele deu foi: Meu filho, por mais que a gente peça perdão depois e retire os pregos, as cicatrizes ficam. E aquelas lembranças dolorosas muitas vezes vão nos acompanhar por toda a vida. Por isso, melhor é que as tábuas fiquem lisas,
sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca ou ferida. E assim ele vai ensinar a última grande lição para o seu filho, que ele precisava aprender não somente a ter domínio, mas ser benigno, compassivo, perdoando as pessoas, mas procurando agir da melhor maneira possível. A Bíblia diz que a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Por mais que a ira seja justa, nós somos injustos e muitas vezes podemos transformar a ira na defesa de uma causa própria. E aí acabamos ferindo e magoando as pessoas. Por isso, a recomendação que o próprio Deus dá em Romanos 12 é para não nos vingarmos a nós mesmos, mas para darmos lugar à ira de Deus, porque a Ele pertence a vingança e Ele retribuirá de modo justo, retribuirá com equidade. Precisamos aprender a sermos melhores nas nossas relações. Sabemos o quão difícil é, mas contamos com a ajuda de Deus, da ação do seu Espírito e da sua palavra. Que Deus nos ajude a ter domínio e a sermos melhor uns com os outros. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra pastoral, exortativa e que se aplica ao coração de todo o teu povo. Que o Senhor nos ajude, pela tua graça, pela ação do seu Espírito, a sermos melhores nas nossas relações. Ajuda-nos nisso, pois sabemos da nossa dificuldade, mas sabemos que é possível vencer pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.